Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida. Bom dia, graça e paz, Mônica, tudo bem? Patrícia, bem-vindos, meninos. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos sem Graça e paz. Ai, Deus maravilhoso, né? Bom dia. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, pelo ar que a gente respira nessa manhã. Obrigado por uma nova chance, né, de fazer tudo novo, Senhor. Obrigada, Senhor, que o Senhor venha reconstruir, Senhor, as nossas vidas, meu Pai, de dentro para fora. O Senhor, meu Pai, venha refazer tudo novo, Senhor, tudo que precisa, meu Pai, da gente colocar, meu Pai, a gente coloca nessa manhã no teu altar, Deus. Que a gente venha levantar nessa manhã um altar de adoração a Ti, Deus, declarando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, ó Pai. Santo, santo é teu nome, não há outro como tu, Senhor. Fica à vontade no nosso meio, Deus. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, Deus. Que eu venha falar aqui, meu Pai, a mensagem do Senhor, Pai, nada de mim mesmo. Aquilo que o Senhor quer, meu Pai, passar para nós, aquilo que o Senhor está nos chamando nesse momento, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, glória a Deus, aleluias. Eu tava... Até hoje de manhã não tinha uma palavra pra trazer assim não, sabe? Aí eu fui dormir ontem, aí cogitava na minha mente algumas coisas, eu falei, ai meu Deus, me ajuda. Aí eu falei, tá bom, eu vou aprender junto, né? Na hora que eu estiver ministrando ali, o Senhor também vai falar ao meu coração. E eu quero falar sobre, eu tô lendo junto com a nossa amiga Cíntia, né? A gente tá lendo Neemias. E nada mais do que o capítulo 4 me chamou muita atenção de Neemias. E eu vou ler um versículo lá vou começar do 7, que diz assim: mas ouvindo o Sambalat e Tobias, os amonitas e o adoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muito, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Vou parar aqui. E o que me chama muita atenção nesse capítulo, né? Que de tempo em tempo o Senhor nos chama, né? Para uma reconstrução, para um alinhamento. E a gente percebe uma dificuldade de permanecer, né? Da constância desse processo do Senhor em nós, né? Mas aqui a gente vê quantas pessoas se levantam, né? O inimigo usa pessoas, ele mesmo usa às vezes a nossa alma, a nossa mente, enviando muitas setas, né? Para a gente parar, para nos paralisar daquilo que o Senhor quer fazer. O inimigo, ele não fica satisfeito com a reconstrução, ainda mais que quando vem da parte do Senhor, sabe? Quando a gente coloca o Senhor no centro, quando a gente chama o Senhor para ser o nosso alicerce, a nossa base. O inimigo, ele não fica satisfeito com esse posicionamento. Mas o Senhor tem nos chamado, né? Para a gente se posicionar nesse tempo. Posicionar diante e à frente um exército. A gente percebe que a atmosfera do mundo espiritual mudou, tá muito pesado, que o Senhor já está às portas, tem muitos acontecimentos, né, que a Bíblia diz do fim do tempo. E a gente precisa ter a nossa mente fixada no Senhor, na palavra de Deus, o que a palavra de Deus está nos chamando. Eu sinto sempre, eu falo, Deus, eu vou falar sempre a mesma coisa. Eu levei a palavra domingo na minha igreja, eu junto com meu esposo, a gente falou a mesma coisa. Vamos nos posicionar.
erguer um altar de adoração, um altar de gratidão ao Senhor nos nossos lares. O inimigo, ele tem atacado fielmente as famílias, né? E eu percebo assim, a mulher, ela é chamada como uma mulher sábia. E sabedoria, a gente precisa de muita graça do Senhor. Muita graça, uma sabedoria que vem do alto, não dos homens. Então a gente precisa pedir ao Senhor: Pai, tem misericórdia, abra a minha mente, abra o meu entendimento. E logo o Senhor vai nos chamar para essa reconstrução, de dentro para fora. Mexer na nossa estrutura. Tirar tudo que não provém do Senhor. Tirar todos os escombros. Aqui fala que os escombros eram muito. E eles não iam conseguir reconstruir os muros. Por quê? Precisa fazer uma limpeza para depois vir o que é novo, aquilo que é do Senhor agora. Porque já estava em ruína. O que é ruína é para descartar. Se hoje você se encontra nesse momento aí sentindo que tudo está perdido na sua vida, que tudo está em ruína, o Senhor quer fazer tudo novo. Mas Ele precisa que nós abandonemos as coisas velhas. A gente faz essa limpeza nos nossos altares, sabe? O coração, limpeza da nossa mente, limpeza das ofensas, do orgulho, da soberba. A gente precisa tirar isso tudo para reconstruir. Mas hoje o alicerce e a base é Cristo, é a palavra de Deus. Não vai ser mais as nossas dores, não vai ser mais o nosso achismo, não vai ser mais sobre as nossas crenças. É sobre a palavra de Deus. E a gente percebe o inimigo atacando a nossa mente, atacando os lares, a família. Ele não quer só o nosso casamento, o seu casamento. Ele quer os filhos e a geração de hoje. Ele quer parar todo o tempo. Olha que no versículo 11, no finalzinho, ele vai dizer que nós entramos no meio dele. Ele está entrando no meio de nós, trazendo essa confusão. Aí ele vai dizer: matemo-nos, assim faremos cessar a obra. Esse é o objetivo dele, a todo tempo. Não é hora de descansar as armas, não é hora de recuar, é hora de continuar avançando com o Senhor à frente. Entendendo que Ele é o nosso ajudador, Ele é o que nos fortalece. Sabe, a gente pode acordar um dia triste, desanimado, mas precisamos pelo menos ter força. Se não consegue orar, coloca um louvor. E ali já vai mudando a atmosfera, já vai adorando, já vai orando em língua, porque esse é o objetivo do inimigo: parar a obra do Senhor em nossas vidas, nos paralisar diante do cenário de guerra, de destruição. A gente pode olhar e falar: não, acabou tudo, não tem mais esperança. Não, é o Senhor. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Até que Ele venha, Ele vai fazer tudo novo. Até que Ele venha, a esperança. A palavra de Deus diz: traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Eleva a sua mente todos os dias, aquilo que te dá esperança na palavra de Deus. Se não tem nada de esperança na sua vida, olhe para Cristo. A esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo, a esperança que vai vir para nos resgatar, Maranata. A Maranata, hora vem, Senhor Jesus, clame Ele. Olhe para as promessas do Senhor, então, que diz que quando Ele vier e nos resgatar, novas vestes, não vai ter morte e choro nunca mais. Então olhe para isso, que isso te dá esperança. Que o Senhor nos ajude a tirar os nossos olhos da terra, do caos, porque a tendência é só piorar. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Mas ele precisa de um posicionamento nosso, de uma constância nossa em Cristo Jesus. Não nas pessoas, não no que estão dizendo, porque as pessoas falham, as pessoas vão embora, as pessoas param de dizer. Mas Cristo não, Ele é uma fonte inesgotável a jorrar, Ele está sempre ali. A palavra de Deus é infinita. Toda manhã ela se renova. Você pode ler e falar assim: todo dia eu vou ler só o mesmo versículo. Ele vai falar com você, Ele vai renovar as suas forças. Mas precisamos estar em Cristo Jesus. E aqui, para ficarmos em Cristo, protegido, tem um segredo. Aqui no versículo 7, né, ele vai dizer: mas ouvindo Sambalat e Tobias que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava a fecharem as brechas. Precisamos fechar as brechas. Ah, como que eu fecho a brecha? Porque eu nem sei qual é. Indo para esse lugar, você e Deus, e fala: Senhor, aonde eu tenho errado, onde eu tenho deixado
as brechas abertas, onde eu tenho deixado os muros baixos. Me mostra, Senhor, em qual área eu tenho falhado, em qual área eu preciso de reforço. Precisamos desse lugar, fecha as brechas. Aí o inimigo ele vai perdendo a força da nossa vida, na nossa casa. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Precisa fechar as brechas, aonde o inimigo tem achado lugar para entrar na nossa mente, na nossa casa, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na nossa conduta, no nosso caráter. E aqui, logo em seguida, fala assim, ó, juntaram-se, versículo 8, todos em comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. É um exército que ele levanta contra nós, contra o povo de Deus. Mas maior é aquele que está em nós, maior é Cristo em nós, maior é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Se a gente tem um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, pode levantar quem quiser. O Senhor ainda mostra. Antes, quando tá vindo o exército, ele já te prepara. Filha, levanta que tem vindo um exército contra você. Mas eu sou contigo. Eu pelejo as suas batalhas. Só que se a gente fica disperso, distraído, aí vem os baques e a gente fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Olha o que tá acontecendo comigo, eu sou tua filha, eu estou na tua presença. Ei, mas cadê? Está distraída. Quem tá distraída leva pedrada. Mas quando a gente está com os olhos no Senhor, Ele nos mostra todas as coisas. Eu tô lendo Neemias, eu tô dentro de Neemias 4. Tô lendo aqui o versículo 6 ao 10. Neemias 4, do 6 ao 10. Deixa eu ver se eu consigo aqui, colocar aqui. Neemias é todo lindo, meninas. Quem que precisa entrar no processo de construção pode ler ele todo dia. Tem muitas dicas. De qual? Do 6 ao 10. É maravilhoso. Eu vou ficar só nesse aqui, mas... Como é que a gente faz pra fixar, né? Eu queria fixar. Eu não sei mexer nessas coisas. Aí, meninas, mas vamos lá. Aí o processo de reconstrução em nós, do Senhor, de dentro pra fora... não sei. De dentro pra fora... E sempre vai vir esses levantes, vai sempre vir pessoas, vai vir situações. Porque quando a gente coloca nesse lugar, Neemias, ele colocou nesse lugar porque ele viu a cidade, Jerusalém, toda em ruína. Ele não estava lá mais. Neemias já estava num palácio, sendo copeiro, ajudando um rei, trabalhando para o rei. Mas Neemias olhou e falou, meu Deus, que caos, como que está as pessoas... da minha linhagem. E quando ele olha e fala, tá caos, ele volta lá no versículo 1, vai falar bem direitinho. Neemias se coloca nesse lugar de reconstruir. Primeiro ele chora ali. Neemias se move de íntima compaixão pelo povo de Deus. E engraçado, no Neemias 1:6, ele vai falar assim, ó. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir a oração do teu servo, que hoje faça em tua presença. Ele se colocou nesse lugar. Dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, a quais temos, ele se colocou nesse lugar, cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de toda corruptamente contra ti. Não temos. Por quê? Neemias entendeu. Por que ele se colocou nesse lugar? Porque não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Então, já tinha uma ordenança do Senhor. Mantenham fiel a palavra, mas se vocês transgredir
os mandamentos, eu vos espalharei. Então o povo ali estava vivendo algo por eles mesmos. Por um falta de posicionamento, por falta de buscar o Senhor. Então, a distração. E acontece conosco. Quanto de tempo em tempo a gente se distrai. Distraímos daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Temos distraído daquilo que somos em Cristo Jesus. Temos nos distraídos de permanecer fiel à palavra do Senhor. Mas se vos converterdes a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprir, não é só guardar, é guardar e cumprir, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, o Senhor, ele é fiel na palavra dele. Mas quando a gente se coloca nesse lugar de arrependimento, confissão de pecado, Senhor, eu me arrependo, Senhor, realmente eu tenho errado, eu tenho falhado contra ti, Senhor. Mas tem de misericórdia. Reconstrói em mim de novo, Senhor. Coloca de mim novo a chama do primeiro amor. Faz de novo aquilo que só o Senhor pode fazer. Ele vai falar, eu faço. Mas qual é a sua parte? O que você vai fazer, filha? Porque palavras todo mundo diz. Mas ele quer ver atitude. Atitude. Eu vi uma frase esses dias da pastora Raquel. Como é que é? Deus não honra intenção. Deus honra atitude. Intenção, nós estamos cheios de intenção. Mas ele vai nos honrar a partir do momento que a gente se posiciona e tem atitude diante do Senhor. E aqui, ó, é uma batalha espiritual. A gente percebe que Neemias enfrentou uma guerra ferrenha, diante, tanto dentro quanto fora. Ele se colocou nesse lugar, já veio Tobias, Sanbalate, veio as pessoas para tirar ele daquele lugar, e ele permaneceu. Porque ele sabia quem estava com ele e que essa batalha ele não estava sozinho. Porque ele se posicionou nesse lugar, ele se arrependeu, ele jejuou. No inicinho ali de Neemias vai falar que ele fez um jejum antes. Ele se prostrou nesse lugar e ele chorou por Jerusalém estar arruinada. Mas ele não só chora. Eu vou ficar só aqui chorando. Não. Neemias chorou. Mas ele levantou e falou, tá, e agora? O que eu faço com isso? O meu esposo gosta de dizer que quando Deus dá a visão, ele dá a missão. Então, se você viu algo, a missão é sua. Se eu vejo algo, a missão é minha. De estar ali, nesse lugar como Neemias. Não podemos ficar parados só chorando. Precisamos nos levantar. Entender, pedir ao Senhor estratégia. Neemias, ele pediu estratégia e o Senhor deu. Aqui tem por exemplo, vou dar umas dicas que aconteceu com Neemias. Batalha espiritual, as estratégias. As estratégias de Neemias. Ele dedicou-se ao trabalho de Deus. Ele se colocou nesse lugar. Tá bom, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu vou trabalhar para o Senhor. As estratégias dos seus inimigos. Eles ridicularizaram. Então, a partir do momento que a gente coloca uma estratégia, o inimigo vai vir com outra. A gente vai aqui, o inimigo aqui. Mas a gente não pode parar. Olha aqui, ó. Ele orou reconhecendo a soberania de Deus e observando o caráter ilegítimo dos seus inimigos. Aí os inimigos escarneceram dele, vai estar em Neemias 4. Ele não parou, ele vai dar continuidade, ó. Aí ele orou pedindo a Deus que atentasse para a sua condição difícil e para se recusasse a perdoar seus inimigos. E para isso, ele orou pedindo que Deus atentasse para a sua condição difícil, porque era uma obra difícil, e para que se recusasse a perdoar seus inimigos. Aí os inimigos, eles conspiraram para atacar e criar confusão. O inimigo não vai parar. Não, coloque na sua mente. Se você se colocar nesse lugar, no Senhor, o inimigo ele não vai parar, porque essa é a obra dele. Ele é feito para isso. E ele envia pessoas e ele mesmo trata de fazer, porque aí ele ataca a nossa mente. Se ele não enviar a pessoa, ele ataca a nossa mente. Ele vai mexer com a nossa estrutura. Mas o que a gente precisa ter em mente? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor está comigo. Até que ele venha, estamos em guerra com o mundo espiritual. Então, não pense que vamos colocar armaduras lá de Efésios 6 e em qualquer momento nós vamos colocar ela de lado e vamos descansar. Não, é andar com ela, é todos os dias.
tirar para descansar, para dormir, para descansar. Porque o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Você descansa ali no Senhor, fala, Deus, eu te entrego essa batalha, renova as minhas forças, Senhor. E na hora que amanhecer, Ele faz tudo novo, Ele renova as suas forças. E você vem, vai orando, Senhor, coloca o capacete, coloca a couraça da justiça, me calça, meu Pai, com o evangelho da salvação. Pronto, vambora. É todos os dias, até que Ele venha. Às vezes nós, cristãos, perdemos a batalha e a guerra por achar que o inimigo descansa. Não, Ele não vai descansar de nós. Porque o objetivo dele é nos cansar e nos tirar do propósito. O objetivo dele é nos frustrar, nos intimidar, nos ridicularizar. Ele vai vir trazendo distrações. Esse é o objetivo dele. Colocar coisas para encher os nossos olhos, nos encher de orgulho, de soberba. Ele não vai parar. O inimigo ele não vai parar. Mas maior é o Senhor que está em nós. E nós não vamos parar porque temos o Senhor em nós. Nós temos o amigo Espírito Santo. Um dia eu falei com o Senhor assim, ai Deus, eu vou ficar aqui nessa cama, hoje eu não quero levantar não. Hoje eu não quero guerrear não, eu quero ficar assim, ó. Eu falei, vou me dar o luxo de ficar o dia inteiro hoje na cama, sexta-feira, eu tô tão cansada, Deus. E você acha que o Senhor falou comigo? Ele falou comigo assim, ó, enquanto você dorme, você perde a batalha. Enquanto você dorme, você perde a batalha. Aí eu entendi, não tem como. Não podemos perder a batalha, não podemos. Sabe por quê? Quando você perde a batalha, o inimigo vem, arruina tudo. Aí nós vamos ter que fazer o quê? Começar tudo de novo, a reconstrução. De colocar tudo no lugar. Reparar os muros, ali as portas, colocar vigia. Vai dar muito mais trabalho. Muito mais trabalho. De começar tudo de novo. E aqui é legal nesse texto que Neemias, ele não anda sozinho. Ele entendeu que era uma obra difícil e ele chama pessoas, ele estabelece as pessoas e logo quando o muro já está reconstruído, deixa eu ver onde eu consigo achar aqui. O inimigo é insistente. Isso. No capítulo 6, 3 vai dizer assim, ó. Enviei-lhe mensageiros a dizer, estou fazendo... Ah, tá. Aqui o inimigo vem e fica chamando ele, falando com ele assim, ó. No 6:1 vai estar assim, ó. E o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma. Ele reconstruiu tudo, não tinha brecha. Então, assim, tem como não ter brecha. É só reparar. É só colocar o muro. É só, eu gosto de falar com as meninas, faz a listinha. Aqui é a minha fraqueza, aqui é o meu ponto fraco, aqui eu preciso melhorar. Quando você dá nome, fica mais fácil. Quando você assume, aceita. Realmente, se eu não vigiar, eu sou isso, eu sou orgulhosa, eu sou invejosa, eu tenho ciúme, eu sou isso, eu sou falsa, eu sou fofoqueira. Você deu nome. Aí agora vem a reparar na brecha. Então, para parar de fazer fofoca, eu preciso guardar a minha língua. O que eu preciso? Aí você vai colocando as estratégias pra gente vencer. Logo, tem como quarto de guerra, tem como vencer sim. Só que precisa de um quê? Um posicionamento nosso, uma conduta nossa diante do Senhor. E às vezes a gente não quer. Porque é muito mais fácil ficar no vitimismo, muito mais fácil a gente ficar, eu não dou conta, gente, eu tentei, mas você acredita, menino, tá difícil a vida. Nossa, é muito mais ficar murmurando, é muito mais fácil. Mas olha só, tem benefícios demais enquanto a gente permanece no Senhor e fica no quarto de guerra, fica ali no secreto, guerreando as suas batalhas para permanecer as brechas fechadas e o muro reparado. Aí aqui vai dizer, ó, que eu tinha edificado e o muro que ele já não havia nenhuma brecha. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate mandaram dizer-me, vem, encontra-nos nas aldeias no vale. Porém, intentaram fazer-me o mal. Ele sabia que o inimigo estava chamando, distração, queria matar. Aí o que ele vai dizer? Ele manda dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessarei a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco aqui. Ei,
vai levantar pessoas. Espírito de confusão, não deixa, não se rebaixa ao nível dessas pessoas. Lembra que você está numa grande obra. Se você parar para ir lá, conversar, discutir, se justificar, a obra não vai ser concluída. Fala para essas pessoas que estão numa grande obra, não se deixe levar pelos inimigos, não se deixe levar por amargura, por contenda. Ai, me feriram. Ai, estão falando do meu nome. Deixa, o justo não se justifica, o Senhor é a sua justiça. Quando você vai lá e faz a sua justiça própria, o Senhor fala, ela não precisa da minha justiça. Ela é autossuficiente. Mas quando você para ali no seu secreto e fala, Deus, olha aí, eu não vou me levantar, Senhor, eu não vou lá, estou numa grande obra, mas o Senhor é comigo. O Senhor se encarrega, fala, pode deixar, filho. Continua na obra aí que eu vou lá. Eu te justifico. Eu sou contigo. E olha só, eles insistiram. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Ele não vai parar. O inimigo, ele não vai parar. É nós que precisamos permanecer em Cristo. Permanecer. Não se distraia. E o inimigo, insistendo, você fala, ai, nossa, eu vou lá para eles pararem de me chamar. Não vai. Não vá. Não desça. Não desça ao nível das pessoas. Não desça para se justificar. E sempre a mesma resposta. Então, Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu moço, ao qual trazia na mão uma carta aberta. Isso, aí a carta, não. Mas, quando o muro já estava reparado, mais pra frente, quem já leu Neemias, ele convoca um exército, ele convoca os moradores que estavam lá nas ruínas, e ele posiciona eles, faz guardas noturnos, eles trocam, coloca a gente vigiando em cima, as portas. Ele não deixou a cidade desamparada, desprotegida mais. Ele sabia que o inimigo não ia desistir. Aqui, ó, lá no 7, ele vai dizer, Neemias estabelece guarda em Jerusalém. Ora, uma vez reedificado o muro e assentado as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e o levita. Olha só, edifica o altar aqui, ele edificou os muros, depois ele colocou cantores, levitas, e nomeei Hanani, meu irmão, maioral do castelo sobre Jerusalém, que era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e lhe disse, não se abra as portas de Jerusalém, até que o sol se aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, ponham os guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda, era só o muro, porque a edificação da casa vai vir lá no livro de Esdras, também, que é muito bom. Ali o Senhor fala sobre a edificação da casa do Senhor, os altares, nossa, é maravilhoso. Mas aqui, ó, eles ficaram posicionados. Posicione-se e posicione diante dos muros da sua vida, de dentro para fora. O Senhor quer reconstruir de dentro para fora, em nós. Mas precisamos ficar atentos. E a primeira coisa que eu falo, assim, quando eu tive um processo de reconstrução com o Senhor, a primeira coisa que teve que cair por terra é o orgulho. Porque o orgulho, ele nos cega, eles não nos deixa ver aonde precisa reparar as brechas, sabe? Então, coloque-se diante do Senhor e fala, Senhor, quebra todo o meu orgulho, quebra todo o meu eu e me mostra, o Senhor vai te mostrar. Me mostra onde eu preciso reconstruir. Me mostra onde que eu preciso colocar vigia, onde eu preciso aumentar o muro, fechar as brechas. Então, assim, meninas, não é tempo de perder. Estamos em guerra. Estamos em guerra no mundo espiritual e físico. Eu gosto de falar o seguinte, quando a gente está em guerra, por exemplo, você percebe que a sua casa está em guerra, o que você faz? Fecha todas as portas, fecha as cortinas e se tranca dentro do quarto? E sua casa sendo bombardeada pelo inimigo? Não, a gente precisa se levantar. Mesmo se você não tiver força, fala, não tô dando conta, chama as amigas. Faça como Esther. Convoque um exército de pessoas que guardem a sua casa. Não é qualquer um.
Pessoas que têm a sua casa e que está ali com você. Tem as amigas que você chama falando, me ajuda, eu já tentei de tudo, mas eu preciso de força para continuar. A guerra tá pesada. E quando você convoca as amigas e o Senhor te ajuda, então assim, precisa orar, precisa voltar às velhas práticas da oração, a oração de guerra dentro de casa, ungindo tudo, orando. Porque o inimigo, ele se levanta com vários espíritos, espírito de enfermidade. Não vou conseguir dar nome, porque são vários, mas quando você percebe um espírito de encantamento, por exemplo, se o esposo sai pra fora pra trabalhar, a mulher sai pra fora pra trabalhar, gente, lá fora tem um mundo pesado. É pesado, tem ali investido do inimigo, tem várias pessoas com espírito de pombagira, e eles vão tentar contra o seu casamento. O homem pode ser a coisa mais feia do mundo, mas vai achar, nossa, você vai achar ele lindo, que o inimigo vai até cegar o oi. Fala, nossa, que homem maravilhoso. Fala, meu Deus, o que você viu nesse homem? Você já viu isso que a gente fala assim, gente, o que você viu nesse homem? Pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. É cegueira espiritual. Não tô falando só de beleza física. É coisa que a pessoa de caráter mesmo. Porque você olha pro cara e fala, não, você não tá com cara desse não, minha filha. O cara é isso, o cara não te ajuda, o cara não te ama, ele te esculacha, faz isso com você. Que beleza é essa que você tá vendo? Vá orar, minha filha. Pra essa cegueira espiritual e devolve esse homem pra mulher dele. Fala, toma, de brinde. Pelo amor de Deus. Então a pessoa coloca presente de Deus. Deus não destrói um casamento pra fazer você feliz, não. Ele tem pra você um exclusivo. Então a gente precisa abrir os olhos. Filhos, né? Os filhos ali com depressão, com ansiedade, com conflitos dentro. O que a gente tá fazendo? Vamos orar na cabeça desse menino de madrugada. Chama as crianças, chama os adolescentes. Vamos orar. Fala, ó, se coloca aqui que eu vou orar por você. Blinda, coloca, Senhor, guarda as emoções do meu filho. Guarda isso, guarda aquilo. Senhor, mamãe de joelho. Eu tenho um terceiro, eu tenho uma experiência que eu conto, meu esposo começa a rir. Sabe, meu esposo, ele gostava muitas vezes de uns jogos no videogame que eu não gostava. Sabe, pesado, assim. E aí eu falei, eu não vou falar com ele. Eu fui pra oração, comecei a orar. Orei, aprendi com a pastora Larissa Argolo. Orei e ficava ungindo o videogame. De repente, o homem só joga futebol. Ele fala, ai... Aí ele um dia tá assim comigo, nossa, eu não sei porquê, eu sempre nesse sofá, eu só consigo jogar futebol. Estranho, não sei o que tá acontecendo comigo. Eu caladinha, tem guerra que você tivesse calada. Nem conta o segredo pros inimigos, meu filho, eu vi. E eu, nossa, que legal, bacana, né? Então, assim, imagina se eu fosse aquela mulher que jogasse videogame fora. Que eu já ouvi história assim, né? Gente que quebra o videogame, joga o videogame na piscina e bota fogo. O homem vai lá e compra outro. Você vai ficar com uma raiva aí do financeiro, tá indo embora. Seja esperta, gente. Sejam esperta. A Bíblia já chama a gente de sábia. Sábia não é no muito falar, é no como você se posiciona. Não é fácil, mas o Senhor é contigo. Se você tem uma intimidade ali com o amigo Espírito Santo, teve uma vez que eu tive um sonho, eu tô contando aqui, porque a gente até contou domingo na igreja, que a gente pregou junto, que é sobre o tema família, e a gente contou, a gente riu muito. Teve uma vez, gente, os nossos maridos, eles convertido ou não, eles têm as mesmas guerras que nós. E os homens têm as guerras mais que o inimigo atenta pro lado ali da sexualidade, né? Dos olhos, da cobiça. Então a gente precisa ficar de olho. E eu sonhei, né? Eu fiz olhar assim pra cima pra me lembrar o que eu ia falar. Eu sonhei e o Senhor me mostrou um sonho. Eu vi uma mulher e tal, e atrás dela, assim, ó, eu vi um demônio. E quando eu vi o demônio, eu queria ajudar ela. E ela tava de costa pra mim. E eu falava, gente, eu tenho que ir lá nessa mulher, eu tenho que avisar pra ela que tem um demônio nas costas dela. E eu falei assim, gente, eu tenho que orar pra expulsar. Mas no sonho, Deus não permitia que eu expulsava. Era só pra me ver. Porque tem coisa que não adianta expulsar, gente. Que ali a pessoa precisa de um processo de libertação. Porque se você expulsa, limpa a casa, a pessoa vai lá e volta pra sujeira, volta mais 7 potestades, você deixa a pessoa mais carregada. No sonho não era pra me expulsar, mas era pra me ver, o Senhor tava me mostrando o espírito de pombagira. Aonde ali o meu esposo trabalha, rodeando ele. O que eu fiz? Fui pra oração, eu levanto um jejum. Depois eu chego de mansinha nele e falo assim, tá acontecendo alguma coisa lá no seu trabalho? Tem.
Eu falei, não, porque eu sou esse. Aí ele atina, sabe? Ele começa a rir e fala, você acredita, menina? Aí ele me conta casos, conta, gente. Só que a gente, ó, eu tive um processo com Deus pra chegar nesse nível de maturidade de ouvir e entender que somos humanos do mesmo jeito que o inimigo nos ataca todo mundo. Ai, não adianta achar que o inimigo não ataca seu esposo, não. Não ataca, não, coisa não. Sujeitos às mesmas paixões. A diferença é se vai permanecer. E uma coisa, quando a esposa ajuda o marido, traz essa leveza, porque eu lembro que até uma vez ele falou assim, ai, conversando sobre casamento e tudo, a gente tem 11 anos, ele falou, nossa, você mudou muito, porque antes eu não poderia conversar nada sobre isso com você. E eu falei, realmente, eu não era uma esposa que era receptiva pro meu esposo ter esse lugar de conversar sobre coisas que acontecem no trabalho, sabe? Porque eu tinha pavor até de ouvir. Já virava um samurai, minha filha. Então, assim, a gente precisa, porque eles têm que ter esse apoio em nós. Então, peça ao Senhor para te ajudar, sabe? De dentro para fora, fazer essa reconstrução e te dar essa sabedoria e estratégia, assim como ele deu para Neemias. Neemias viu, chorou, se colocou na posição ali de arrependimento, mas falou, opa, alguém tem que fazer alguma coisa. Vai ficar assim, a ruína? Ninguém vai levantar os muros? Ninguém vai reconstruir aquilo que é do Senhor? Um casamento é do Senhor. Você vai deixar o seu casamento em ruínas? Não vai fazer nada. Você vai estar vendo o seu casamento indo embora, os seus filhos indo para a depressão, para as drogas, para amigos, como é que fala? Para as amizades que são ruins, você não vai fazer nada. Gente, quando a gente se coloca nesse lugar, é tão lindo como Deus faz. Ano passado, a minha menina estava numa escola, gente, sem mentira. Eu levei ela pra escola e voltei a tirar um cochilo, porque ela estudava de manhã. Eu confesso, hoje eu tô tentando não dormir mais, porque o Senhor falou comigo, e quando você dorme, você perde a batalha. Então eu já volto da escola assim, não vou dormir. Eu vou batalhando na minha mente. Porque eu entendi que quando eu dormi, eu estava em fuga. Conhecimento de quem vocês é, menina. Vamos se conhecer e entender por que a gente faz as coisas, fica mais leve. Então eu vou contra aquilo que eu já sei que é meu muro baixo, entendeu? Dormi. Aí eu fui dormir, meninas. Quando eu dormi, eu tive um sonho de que na escola das meninas, a merenda tava sendo... Como é que fala? Ai, gente, ajuda o universitário. Consagrada. Aí eu fui, levantei assim e falei, meu Deus do céu. Eu vi a escola e Deus me mostrou de mais de um sonho. Eu vi até o cardápio. Quando a minha filha chegou, eu falei, o que foi na escola hoje, comida? Ela falou, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui atrás de professoras que trabalham lá, que eu conheço, e falei, ó, eu tive esse sonho. E ela falou, realmente, Esther, a mulher lá da cantina, ela é dessa religião aí e tal. Ela falou assim, mas a gente já também tá orando, mas o Senhor te mostrou, vamos, né, chama as amigas. Gente, graças a Deus a mulher não tá lá mais. Só que, lógico, eu não só vi o cenário. Eu não sei quem trabalha lá, eu não conheço a vida e a conduta das pessoas. O que eu fiz? Ensinei a Júlia a orar desconsagrando o alimento. Porque essas professoras que eu conversei, ela falou, Esté, a gente dá os pratos na mão dos pequenos, porque minha outra filha era dos pequenos, do maternal. Na hora que a gente vai pegar o prato, porque é eles que pegam, a gente ora desconsagrando e dá às crianças, mas os grandes não tem como, não é a minha sala. E os grandes, eles mesmos que vão até a cantineira lá, né, na cozinha, e pegam o prato na mão. Eu fui e ensinei a Júlia a fazer a oração na comida. Entendeu? A gente só precisa se posicionar. E o Senhor mostra. Só que você precisa estar nesse lugar de querer saber. Eu falo, Senhor, me mostra, me revela. Doa quem doer. Ele já me revelou coisa que doeu muito. Mas hoje trouxe leveza, porque o Senhor é aquele que traz a luz aonde está escuro, para reparar os muros, para trazer a verdade e depois trazer leveza. Então, se você se colocar nesse lugar, o Senhor abre sua visão. O Senhor abre. Eu tava lendo ontem, pra terminar aqui, menino, eu tava lendo ontem Provérbios 1. Pra onde tá Provérbio? Aqui, ó, olha só que interessante. Só pra fechar aqui, ó, Provérbios 1, ele vai dizer assim... 2. Para aprender a sabedoria e o ensino,
para entender as palavras de inteligência. Para que a gente lê provérbio? Provérbio veio para isso, ó. Para aprender a sabedoria e o ensino. Para entender as palavras de inteligência. Entender as palavras de inteligência, porque a gente não sabe nada. Para obter o ensino do bom proceder. Estratégia do bom proceder. De como, né, ter uma vida, ser um cristão, né? Do bom proceder a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento. Então, como é que a gente vai falar com os jovens se a gente não sabe nada? Porque jovens, eles ficam na nossa frente, porque hoje ele tem aqui a internet, aí você fica pra trás, aí é igual a carroça, né? Nós as carroça com as coisas velhas, não, abre a mente, minha filha. Pede o Senhor estratégia para como lidar com seus jovens. Conhecimento. Ouça o sábio e cresça em prudência, e instruído adquira a habilidade. A habilidade vai vir vão te dar, nós vamos ter instruções e vão pedir, Senhor, habilidade. No fazer, a gente vai aperfeiçoando ali, vai tendo habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aqui nos chama de louco aquele que despreza a sabedoria e o ensino. Quem despreza a sabedoria que vem do alto e corre para a sabedoria dos homens. E este espírito de ganância atira a vida de quem a possui. Ah não, gente, eu já confundi tudo, peraí. E olha só que lindo. Aqui vai falar que o Senhor, Ele nos revela as suas palavras. Lá no 23, olha só pra você ver. Provérbios 1, 23. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente e vos farei saber as minhas palavras. É através do nosso amigo Espírito Santo que ele já habita dentro de nós. Saber as palavras do Senhor. Eu falo, Senhor, revela os seus segredos. Revela, meu Pai, os segredos do seu coração. Logo, mas a gente tem que estar preparado. Porque quando o Senhor revela, é forte. Revela, Senhor, às vezes Ele vai te revelar a dor de alguém, a dor de uma nação, como que o Senhor está sentindo, sabe, por tudo que está acontecendo. Mas Ele não nos deixa desamparado e nem cego, porque Ele é a luz. Ele é a luz que ilumina. E a palavra do Senhor é luz para o nosso, né, pro nosso caminho. Então, assim, se você chamar o Senhor para iluminar a sua vida, iluminar aquilo que está escuro. Mas peça a Ele, mas também você precisa entender que você vai ter que fazer alguma coisa com aquela visão que Ele vai te dar. Vai precisar de um posicionamento seu. Entendeu? E vai ter levante dos inimigos, mas maior é o Senhor que está em nós. Não tenha medo. Estamos em guerra, estamos até que Ele venha. Amém, meninos? Ai, Senhor, obrigada, né, por mais essa palavra. Nos ajuda a permanecer em Ti, Deus. E nos ajuda a permanecer reconstruindo, meu Pai, fechando as brechas, Deus. Abre o nosso entendimento, revela-nos, Senhor, aonde precisamos melhorar, aonde precisamos colocar, meu Pai, levantar os muros, aonde precisamos colocar vigias, meu Pai, em nossas vidas, no nosso coração, na nossa casa, meu Pai. Naquilo, meu Pai, que o Senhor tem entregado em nossas mãos. Os nossos filhos que são herança do Senhor, ó Deus. Pai, nos ajuda a permanecer, nos reveste, meu Pai, das armaduras de Efésios 6, meu Pai. Seja conosco, Senhor. Ah, meu Pai, Tu és a esperança da glória, Senhor. Que a gente possa permanecer com os olhos, meu Pai, no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Pai, se de algum momento, meu Pai, a gente se distrair, nos chame de volta para esse lugar, Senhor, de reconstrução. Não nos deixe perecer, Senhor, não nos deixe perdido em meus escombros, meu Pai, das situações de catástrofe da nossa vida, Pai. Mas eu quero estar nesse lugar em Ti, meu Pai. Eu quero estar de volta, meu Pai, no jardim da intimidade, Deus. Entendendo quem eu sou em Ti e quem o Senhor é em mim. Em nome de Jesus, ó Pai, guarda a nossa vida, nos dê uma semana abençoada, um dia abençoado, cheio da Tua presença. E revela, meu Pai, nos dê sonho. Mostra as Suas filhas, meu Pai, em sonho, aonde precisa, meu Pai, onde que elas precisam orar, os inimigos que têm assolado a casa dela, a vida dela. Ah, meu Pai, o inimigo da nossa alma, mostra, meu Pai, se tem algum espírito maligno, meu Pai, geracional, meu Pai, rondando a nossa família, rondando a nossa geração, o Senhor mostra e revela e nos coloca de posição de pé, como um exército do Senhor, meu Pai, frente à batalha, meu Pai, pois em Ti somos mais que vencedor e o Senhor nos chamou para uma grande obra. Não se distraia. Amém, meninos? Beijo com Deus. Até a próxima.